O sol caía como um caldo dourado sobre a feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Luana Moraes ajeitou o pequeno Mateus contra o peito, enquanto tentava equilibrar a sacola de compras no outro braço. O bebê, recém-acordado, começou a se agitar com fome. "Já, meu amor, já", sussurrou ela, procurando um canto mais tranquilo entre as barracas coloridas. Sentou-se num banco puído em frente a uma barraca de café. Com movimentos já automáticos, ajeitou Mateus para amamentar, cobrindo-se discretamente com uma mantinha leve de algodão. Quase que imediatamente, notou os olhares. Primeiro, a senhora de meia-idade que franziu a testa como se Luana estivesse cometendo um crime. Depois, o casal jovem que cochichou algo enquanto a apontavam com o olhar. "Tem banheiro para isso, não tem?", comentou a mulher mais velha, alto o suficiente para Luana ouvir. Luana respirou fundo. Não era a primeira vez. Não seria a última, mas cada vez doía igual. "E tem filtro para burrice?", respondeu uma voz masculina, grave e com um toque de ironia. "Porque a senhora está precisando de um urgentemente." Luana levantou o olhar, surpresa. Um homem alto, com boné de beisebol preto e óculos escuros, havia parado em frente à senhora. Vestia jeans desbotados e uma camiseta branca simples, nada que o distinguisse na multidão, exceto talvez a postura. Havia algo na forma como se mantinha ereto, algo que não combinava com seu visual largado. A senhora ofendida se afastou murmurando. O desconhecido se virou para Luana com um sorriso que transformou completamente o rosto dele. "Posso?", perguntou, apontando para o espaço vazio do banco. Luana assentiu, ajeitando melhor Mateus. "Obrigada por isso. Não precisava se incomodar." "Tiago", disse ele estendendo a mão. Seus dedos eram longos, com uma elegância que contradizia a simplicidade de sua roupa. E sim, tinha que me incomodar. Burrice pública merece ser respondida publicamente. Luana não conseguiu evitar um sorriso. "Luana, e esse pequeno ditador aqui é o Mateus." Tiago tirou os óculos, revelando olhos de um castanho intenso que pareciam brilhar com luz própria. "Um prazer, Luana e Mateus. Se importam se eu acompanhar vocês com um café?" Havia algo magnético na presença dele. Uma segurança tranquila que não precisava se impor. "Pode chegar", respondeu ela intrigada. "Embora eu te avise que minha companhia hoje vem com trilha sonora de choros e balbucios." Tiago riu, um som genuíno que se espalhou pelo ar como um carinho. "Os melhores shows são os improvisados." Enquanto ele se levantava para comprar o café, Luana o observou. O jeito dele de andar denunciava confiança, como se o mundo inteiro fosse dele por direito. Quando voltou com 2 xícaras fumegantes, os olhares deles se encontraram por um segundo longo demais. "Café puro para mim, com canela para você", disse, oferecendo-lhe uma xícara. "Acho que acertei." Luana ergueu uma sobrancelha. "E se eu odiar canela?" "Aí vou ter que aprender algo novo sobre você", respondeu ele, com um sorriso que escondia muito mais do que revelava. A conversa fluiu com uma facilidade desconcertante. Tiago falava sobre a feira, sobre a cidade, sobre livros e música. Luana descobriu que ele tinha um jeito particular de ouvir. Completamente presente, como se cada palavra dela fosse um presente que ele guardava com carinho. "E o que você faz, Luana Moraes, quando não está defendendo o direito de amamentar seu filho em público?" Luana sorriu, balançando suavemente Mateus, que agora dormia tranquilamente. "Sobrevivo. Tento terminar minha faculdade de design. Cuido desse pequeno tirano. Sonho acordada." "Como que você sonha?" A pergunta simples e direta a pegou de surpresa. "Em criar coisas lindas", respondeu sem pensar. "Em não ter que escolher entre ser mãe e ser artista." Tiago assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Os melhores sonhos são os que nos acordam, não acha?" Mateus se mexeu, distraindo Luana por um momento. Quando tentou ajeitá-lo, seu braço bateu na xícara de café. O líquido quente derramou direto na camiseta branca de Tiago. "Meu Deus, me desculpa", exclamou Luana mortificada, procurando guardanapos desesperadamente. Tiago não se alterou. "É só uma camiseta." "Uma camiseta branca que eu acabei de estragar", insistiu ela, tentando limpar a mancha que se espalhava como um mapa de territórios desconhecidos sobre o peito dele.
As mãos dele se roçaram. Um contato breve, acidental. Uma corrente elétrica que subiu pelo braço dela até se instalar em algum lugar perto do coração. "Deixa eu te ajudar com suas coisas", ofereceu ele, levantando-se. "É o mínimo que posso fazer depois que você me deu a desculpa perfeita para me livrar dessa camiseta." Luana quis protestar, mas havia algo no olhar dele que parou as palavras na garganta. Ela se levantou, ajeitando Mateus no canguru enquanto Tiago recolhia as sacolas da feira. Caminharam juntos em direção à saída, envolvidos numa bolha de cumplicidade recém-descoberta. O sol começava a se suavizar, pintando o céu de tons de laranja e rosa. "Meu carro está por ali", sinalizou Luana para uma rua lateral. Foi então que Tiago notou. Junto às sacolas da feira, Luana carregava uma caixa de papelão velha. Por uma ponta, espreitava o que parecia ser uma sandália de couro com desenhos intrincados entalhados à mão. Tiago parou, sua atenção completamente capturada. Deixou as sacolas no chão e, com uma delicadeza surpreendente, tirou a sandália da caixa. Examinou-a como quem contempla uma obra de arte num museu. "Luana", a voz dele havia mudado, adquirindo um tom que ela não soube identificar. "Você que fez isso?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Luana observou a forma como os dedos de Tiago seguravam sua criação com uma reverência inesperada. "Sim", admitiu finalmente, com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade na voz. "É um hobby que eu mantenho desde a faculdade." Tiago girou a sandália sob a luz dourada do entardecer, estudando cada detalhe do couro trabalhado, cada ponto meticulosamente colocado. "Isso não é um hobby, Luana. Isso é arte." Ela estendeu a mão para pegar seu trabalho de volta, mas Tiago balançou a cabeça suavemente. "Preciso de um café que não esteja na minha camiseta, e você precisa me mostrar mais disso", propôs, apontando para uma cafeteria descolada na esquina. "Por favor." Havia uma intensidade no olhar dele que desarmou as defesas de Luana. Não era a típica insistência masculina que ela estava acostumada a rejeitar. Era algo diferente. Interesse autêntico, quase urgência. "Mateus vai precisar trocar a fralda logo", murmurou ela, buscando uma desculpa que nem ela mesma acreditava. "A cafeteria tem uma área para famílias", respondeu Tiago, como se tivesse antecipado cada possível objeção. "Tem trocador no banheiro." "Sei porque minha irmã levava meu sobrinho lá direto." Luana hesitou. O sol descia lentamente, tingindo o céu de tonalidades púrpuras. Ela deveria voltar para casa. Deveria agradecer o gesto do estranho e continuar com sua rotina. Deveria... "1 hora", concedeu, surpreendendo a si mesma. Só uma. A cafeteria era um espaço acolhedor, com paredes cobertas de estantes de livros e luzes quentes que pendiam do teto como estrelas próximas. Tiago escolheu uma mesa isolada junto a um janelão que dava para a rua de paralelepípedos. Mateus dormia tranquilamente enquanto um garçom lhe servia café e pão de queijo. "Desde quando você cria?", perguntou Tiago, depois de tirar a camiseta manchada e vestir um moletom azul que comprou às pressas numa loja próxima. Luana tomou um gole de café, permitindo-se aproveitar o momento. "Desde sempre. Minha avó era sapateira lá em Minas. Me ensinou quando eu tinha 8 anos. Dá para notar na técnica? Tem herança em cada ponto", comentou ele, tirando agora todas as sandálias da caixa. Alinhou-as sobre a mesa como peças de museu. Os olhos dele brilhavam com algo que Luana reconheceu imediatamente: paixão. A mesma que ela sentia ao criar, mas que havia enterrado sob camadas de responsabilidades e renúncias. "Por que você as leva escondidas numa caixa velha?" A pergunta atravessou suas defesas como uma flecha certeira. Luana desviou o olhar para a janela, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. "Porque ninguém compra sonhos de uma mãe solteira", respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. "Eu vendo numa barraquinha pequena aos domingos. Mal dá para pagar os materiais." Tiago franziu a testa. Suas mãos, agora descansando sobre a mesa, se enrijeceram visivelmente. "O mundo tá cheio de vacilão", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Depois, com uma suavidade desconcertante, acrescentou: "Me contaria a história delas? A de cada design?" Durante a hora seguinte,
Luana se viu revelando segredos que jamais havia compartilhado. Explicou como a espiral numa sandália representava o caos de se tornar mãe, como os padrões entrelaçados de outra simbolizavam as decisões que a haviam levado até aquele momento, como cada criação era um fragmento de sua alma traduzido em couro e linha. Tiago ouvia como se cada palavra fosse uma revelação sagrada. Fazia perguntas precisas sobre técnicas, materiais, inspirações. Não eram as perguntas de um amador, mas as de alguém que entendia profundamente o processo criativo. "E você?", perguntou Luana finalmente, consciente de que havia monopolizado a conversa. "O que você faz quando não está salvando mães em feiras?" Uma sombra fugaz cruzou o rosto de Tiago. "Eu construo coisas também, do meu jeito." "Que tipo de coisas?" "Pontes", respondeu depois de uma pausa, "entre o que as pessoas sonham e o que finalmente conseguem." Havia algo misterioso na resposta dele que despertou a curiosidade de Luana. Mas antes que pudesse indagar mais, Mateus acordou com um choro faminto. "O dever chama", sorriu ela, levantando-se para atender seu filho. Enquanto Luana trocava Mateus no banheiro familiar, sua mente girava em turbilhão. Quem era realmente esse homem? Suas mãos não eram as de um trabalhador manual, mas ele conhecia muito sobre artesanato. O jeito de falar dele denunciava a educação, mas ele se esforçava para parecer casual. Havia mistérios em Tiago que a intrigavam mais do que ela queria admitir. Quando voltou à mesa, o encontrou absorto no telefone. Ao vê-la, guardou o aparelho rapidamente. "Desculpa, trabalho", explicou com um sorriso que não chegou completamente aos olhos dele. Saíram juntos para a rua agora iluminada por postes antigos. A noite havia caído por completo sobre o bairro, transformando-o num cenário íntimo de luzes e sombras. Caminharam em silêncio até o carro de Luana, um Fusca velho que já tinha visto dias melhores. "Obrigada pelo café e por se interessar", disse ela enquanto ajeitava Mateus na cadeirinha. Tiago permanecia perto, como se quisesse dizer algo importante, mas não encontrasse as palavras. Os olhares deles se encontraram sob a luz âmbar de um poste próximo. "Luana", começou dando um passo em direção a ela. "Vai ter um evento amanhã à noite, um coquetel onde estarão alguns amigos designers." A mão dele roçou acidentalmente a dela enquanto a ajudava com as sacolas. O contato enviou um arrepio pela espinha de Luana, despertando sensações que ela acreditava esquecidas. "Você está me chamando para sair?", perguntou ela com uma mistura de incredulidade e esperança que não conseguiu esconder. "Estou te chamando para brilhar", respondeu ele com tal intensidade que Luana teve que se apoiar no carro. "Traga suas criações, quero que as pessoas certas vejam." "Mal nos conhecemos", protestou ela fracamente, embora uma parte dela já tivesse decidido aceitar. Tiago sorriu, aquele sorriso que transformava o rosto dele e parecia iluminar a noite inteira. "Vem comigo." "Não é nada formal." Ele fez uma pausa e algo nos olhos dele mudou, como se reconsiderasse as palavras. "Bem, mais ou menos." Luana deveria dizer não. A Luana prática, responsável, cautelosa que havia sido nos últimos anos, deveria rejeitar essa loucura. Mas algo em seu interior, algo que havia permanecido adormecido por tempo demais, despertou com força avassaladora. "Que horas?", perguntou, e a expressão de surpresa e alegria no rosto de Tiago valeu cada alarme que soava em sua cabeça. Trocaram números enquanto a noite os envolvia em promessas não ditas. Luana não podia saber então, mas acabara de dar o primeiro passo para um mundo para o qual não estava preparada e do qual jamais iria querer escapar. O táxi parou em frente a um prédio imponente na Avenida Atlântica. Seus vidros refletiam as luzes noturnas do Rio de Janeiro como espelhos líquidos. Luana contemplou a estrutura da janela, sentindo seu coração martelar contra as costelas. "Tem certeza que você vai ficar bem?", perguntou Teresa, sua vizinha e amiga, que cuidava de Mateus aquela noite. "Não", respondeu Luana com honestidade, ajeitando o vestido preto que havia resgatado do fundo do armário. "Mas eu preciso fazer isso." Após pagar o taxista, Luana avançou em direção à entrada com suas criações cuidadosamente embaladas numa caixa nova que havia decorado com um laço artesanal. O segurança a estudou com expressão impenetrável,
antes de permitir o acesso ao elevador privativo. 30º andar, indicou secamente. O elevador subiu velozmente, provocando-lhe um vazio no estômago que nada tinha a ver com a física e tudo com a ansiedade. As portas se abriram revelando um mundo alheio à sua realidade cotidiana. O rooftop era um espaço etéreo, suspenso entre o céu estrelado e as luzes infinitas da metrópole. Paredes de vidro criavam a ilusão de flutuar sobre a cidade. Garçons com trajes impecáveis deslizavam entre convidados trajados em roupas que custavam mais do que todo o seu guarda-roupa. Luana avançou insegura, agarrando-se à caixa de suas criações como um náufrago à sua prancha. As conversas diminuíam momentaneamente a sua passagem, seguidas por murmúrios mal disfarçados. Uma mulher com um vestido prateado que se aderia ao corpo como mercúrio líquido a escaneou de cima a baixo, sussurrando algo no ouvido de seu acompanhante. Parece que alguém errou o endereço, Luana conseguiu ouvir, enquanto o calor subia por seu pescoço. Procurou desesperadamente uma cara amiga na multidão. Onde estava Tiago? Teria sido tudo uma brincadeira cruel? A ideia lhe revirou o estômago. Champanhe, senhorita, ofereceu um garçom. Luana pegou a taça agradecida, precisando de algo que ocupasse suas mãos trêmulas. Deu um gole e o líquido borbulhante desceu por sua garganta, acalmando momentaneamente seus nervos. Pensei que você não viria. A voz atrás dela provocou um arrepio que percorreu toda a sua coluna. Ao se virar, o ar escapou de seus pulmões. Tiago estava transformado. O homem de jeans gastos e camiseta simples havia desaparecido. Em seu lugar, estava um desconhecido elegante num terno preto perfeitamente cortado, que acentuava seus ombros largos e sua figura atlética. Seu cabelo, antes escondido sob um boné, estava perfeitamente penteado para trás, revelando traços que pareciam esculpidos em mármore. Pensei que você disse que não era formal, replicou Luana, tentando controlar o tremor em sua voz. Tiago sorriu, aquele sorriso que ela já começava a reconhecer. Talvez eu tenha mentido um pouquinho. Os olhos dele percorreram Luana com uma admiração que a fez sentir-se repentinamente bonita, apesar de seu vestido simples e seus sapatos gastos. Você está perfeita, acrescentou ele, como se tivesse lido seus pensamentos. Eu estou fora do lugar, contradisse ela, apontando disfarçadamente para o resto dos convidados. Tiago pegou a mão dela com naturalidade. O contato enviou correntes elétricas por todo o braço dela. Eles estão fora do lugar, sussurrou, inclinando-se ligeiramente. Este evento é sobre arte autêntica, não sobre quem pode gastar mais num vestido. Antes que Luana pudesse responder, um homem mais velho se aproximou deles. Seus olhos brilharam com reconhecimento ao ver Tiago. Finalmente você aparece. Metade do mundo da moda está te procurando. Tiago manteve a mão firmemente entrelaçada com a de Luana, enquanto trocava cumprimentos com o recém-chegado. Apresentou Luana simplesmente como uma artista excepcional, sem mais explicações. Me mostra o que você trouxe, pediu Tiago quando ficaram novamente sozinhos, apontando para a caixa que Luana carregava. Com dedos inseguros, Luana desfez o laço e tirou suas criações. As sandálias pareciam ainda mais delicadas sob as luzes elegantes do rooftop. Tiago as colocou sobre uma mesa próxima, alinhando-as com precisão quase reverente. São extraordinárias, murmurou, passando os dedos pelos intrincados desenhos entalhados no couro. Gradualmente, algumas pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela exposição improvisada. Um homem com sotaque italiano elogiou a técnica. Uma mulher com o cabelo tingido de azul perguntou sobre os materiais. Um fotógrafo pediu permissão para capturar detalhes. Luana respondia às perguntas com crescente confiança, observando de canto de olho como Tiago permanecia ao seu lado, intervindo ocasionalmente, mas permitindo que ela brilhasse por si mesma. A sensação era inebriante. Então agora você está pegando artesãs de feiras populares, Santi? Que filantrópico da sua parte. A voz feminina, doce, mas carregada de veneno, cortou a conversa como uma faca. Luana se virou para encontrar uma mulher impressionante, alta, esguia,
com um vestido vermelho que parecia pintado sobre sua pele morena e um rosto que poderia estampar capas de revistas. Catarina, cumprimentou Tiago com frieza, sempre tão oportuna. Só estou tentando entender sua nova estratégia de marketing, respondeu ela, examinando Luana com a precisão de um cientista estudando um espécime. Embora eu deva admitir que o ângulo do autêntico e folclórico pode funcionar neste trimestre. Luana sentiu o sangue sumir do rosto. Marketing? Trimestre? As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela observava Tiago, buscando uma explicação. Talvez você devesse se concentrar no seu próprio trabalho, Catarina, replicou Tiago, com uma tensão mal contida. Entendi que as vendas da sua última coleção foram decepcionantes. Os olhos de Catarina se estreitaram perigosamente. Só estou tentando ajudar sua nova... como chamá-la? Protegida? Projeto de caridade? Ou é seu hobby exótico deste mês? Luana depositou sua taça sobre a mesa com um baque seco que atraiu olhares. A humilhação ardia em sua garganta, mas décadas de sobrevivência em um mundo que constantemente a subestimava haviam forjado um aço em seu interior que poucos conheciam. Desculpa, interveio com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Meu espanhol não é muito bom. Poderia me explicar o que significa ser uma víbora sem talento que precisa menosprezar o trabalho alheio para se sentir superior? É para um dicionário que estou compilando. Um silêncio sepulcral desceu sobre o grupo. Catarina empalideceu visivelmente antes que suas bochechas ficassem vermelhas intensamente. Tiago, ao lado dela, reprimiu um sorriso. Você não tem ideia com quem está falando, sibilou Catarina. Curiosamente, eu estava pensando exatamente a mesma coisa, respondeu Luana, sustentando o olhar dela sem piscar. Catarina se afastou com a dignidade ferida, seus saltos ressoando como tiros sobre o chão de mármore. Os espectadores retornaram gradualmente às suas conversas, embora agora Luana notasse olhares diferentes dirigidos a ela. Olhares de curiosidade, até mesmo respeito. Isso foi... começou Tiago. Quem é você de verdade? Interrompeu Luana, virando-se para encará-lo. O que é tudo isso? O que é um trimestre nesse contexto? Por que aquela mulher falou de marketing? A expressão de Tiago se transformou. Pela primeira vez, Luana vislumbrou vulnerabilidade nos olhos dele. Luana, eu... Antes que pudesse continuar, um homem com aspecto executivo se aproximou apressadamente, com um tablet na mão. Tiago, precisamos da sua aprovação para a nova campanha, anunciou com urgência. Os investidores estão esperando e a Vogue quer confirmar a capa da próxima edição. O mundo de Luana parou. Seus olhos se cravaram em Tiago, cujo rosto refletia agora uma mistura de culpa e resignação. Campanha? Repetiu ela, enquanto as peças se encaixavam em sua mente como um quebra-cabeça macabro. Capa da Vogue? O silêncio no elevador descendente pesava como chumbo. Luana mantinha o olhar fixo nos números luminosos que marcavam cada andar, recusando-se a encarar Tiago. Suas criações, recolhidas apressadamente, repousavam agora contra seu peito como um escudo. Luana, por favor, insistiu ele pela terceira vez. Deixa eu te explicar. Os números continuaram sua contagem regressiva. 18, 17, 16. Explicar o que exatamente? Respondeu finalmente sua voz trêmula de raiva contida. Que você me enganou. Que fingiu ser alguém comum para... Quê? Se divertir? Brincar de benfeitor com a pobre artesã da feira? Tiago estendeu a mão para parar o elevador. A cabine parou bruscamente entre dois andares, suspensa no limbo como a conversa entre eles. Não foi assim, murmurou, passando a mão pelos cabelos, desarrumando sua aparência perfeita. Aquele dia na feira, eu não estava fingindo. Era eu, realmente eu, sem todas essas... Gesticulou vagamente para o terno. Expectativas. Luana soltou uma risada amarga. E agora quem é você? Tiago o quê? Diretor de marketing? Designer famoso? Dono de alguma marca que eu nem posso pagar? Tiago Viana, confessou, como quem revela um segredo doloroso. Da Viana Designs. O impacto daquelas palavras atingiu Luana como uma onda gelada. Viana Designs. Uma das maiores casas de moda da América Latina.
a marca cujos anúncios decoravam painéis por toda a cidade, a grife cujas lojas tinham seguranças na entrada para filtrar os clientes. "Deixa eu sair", exigiu pressionando repetidamente o botão do térreo. "Não até você me ouvir", respondeu ele, bloqueando o painel de controle com o corpo. "Eu te devo isso, e você merece." Eles se entreolharam, desafiadores. Os olhos de Luana ardiam com lágrimas que ela se recusava a derramar. 5 minutos, concedeu. Tiago respirou profundamente. "Eu não pretendia te enganar. Naquele dia, eu tinha fugido de uma reunião sufocante. Tirei o terno, coloquei uma roupa normal e saí para caminhar. Precisava me lembrar por que me dedico a isso, reconectar com a autenticidade que não encontro mais no meu mundo. E eu fui o quê? Um experimento social? Você foi a coisa mais real que me aconteceu em anos", respondeu com tanta sinceridade que Luana teve que desviar o olhar. "Quando vi como você defendia seu direito de ser mãe em público, quando provei seu café, quando descobri suas criações, foi como voltar a respirar depois de estar me afogando." Luana permaneceu em silêncio, processando suas palavras enquanto o elevador continuava suspenso entre duas realidades. "Você deveria ter me contado antes de me trazer aqui", sussurrou finalmente. "Eu sei. Eu tinha medo que você se afastasse, que pensasse exatamente o que está pensando agora." Tiago retomou a descida pressionando um botão. Mas em vez do saguão, o elevador começou a subir. "O que você está fazendo?", perguntou Luana alarmada. "Te levando para um lugar onde possamos conversar de verdade, sem máscaras, sem plateia, só você e eu." O elevador parou no 32º andar. Quando as portas se abriram, não havia outro salão elegante nem multidões refinadas. Em vez disso, apareceu um apartamento espaçoso com janelões panorâmicos que emolduravam a cidade como uma joia resplandecente sobre veludo negro. "Minha casa", explicou Tiago, convidando-a a entrar com um gesto. Luana hesitou no batente. Atravessar aquela porta significava algo mais do que entrar num apartamento. Era cruzar uma linha invisível para um território desconhecido, para uma versão de Tiago que ela mal começava a compreender. "Só para conversar", esclareceu ela, avançando finalmente. O interior revelava uma personalidade diferente da que Luana esperava. Não havia opulência ostentosa, mas elegância discreta. Paredes brancas adornadas com arte contemporânea brasileira. Móveis de linhas simples em tons neutros. Uma parede inteira transformada em biblioteca. Luana depositou sua caixa sobre uma mesa de centro e se aproximou dos janelões. A cidade se estendia sob seus pés como um oceano de luzes pulsantes. "Por que você me trouxe para aquele evento?", perguntou sem se virar. Tiago afrouxou a gravata enquanto se aproximava, mantendo uma distância respeitosa. "Porque seu trabalho merece ser visto. Porque você é mais talentosa do que a metade dos designers que estavam lá." "Você é um mentiroso desgraçado", explodiu Luana, virando-se para encará-lo. "Você me fez sentir especial, quando na verdade eu era só um projeto de caridade para sua consciência privilegiada." A raiva acumulada transbordou em forma de lágrimas, que agora corriam livremente por suas bochechas. Tiago deu um passo em direção a ela, mas Luana recuou. "Não se aproxima. Luana, você nunca foi um projeto. Eu te vi, realmente te vi. A mulher corajosa que cria seu filho sozinha, a artista que esconde seu talento numa caixa velha, a pessoa que me fez sentir mais vivo em 2 dias do que minha carreira de sucesso em 10 anos. Suas palavras atravessaram o muro defensivo de Luana. Ela queria odiá-lo, precisava odiá-lo para se proteger. Mas algo em sua voz, na vulnerabilidade de seu olhar, ressoava com uma verdade que ela não podia ignorar. "Seu mundo e o meu não combinam", murmurou secando as lágrimas com as costas da mão. Tiago avançou novamente, e desta vez ela não recuou. "Não estou pedindo para combinarem, estou pedindo para criarmos um novo, juntos." Estavam agora tão perto que Luana podia sentir o cheiro dele, uma mistura sofisticada de sândalo e algo indefinível que era unicamente ele. Seus olhos se encontraram na penumbra do apartamento, iluminados apenas pelas luzes da cidade e a lua que se filtrava pelos janelões. "Diga que você não sente isso", sussurrou ele, roçando a bochecha dela com dedos trêmulos.
Diga e eu vou embora. O contato enviou correntes elétricas por todo o corpo dela. Luana fechou os olhos, debatendo-se entre a razão e o desejo que crescia em seu interior como uma tempestade incontrolável. Não posso, confessou num sussurro quase inaudível. O tempo congelou quando Tiago eliminou a distância entre eles. Seus lábios se encontraram, primeiro com ternura, depois com uma paixão desenfreada que vinha se construindo desde aquele primeiro encontro na feira. Luana entrelaçou os dedos nos cabelos de Tiago, puxando-o para mais perto, permitindo-se pela primeira vez em anos ser simplesmente uma mulher desejando um homem. O beijo se aprofundou, borrando fronteiras entre seus mundos. As mãos de Tiago percorreram as costas dela, desenhando constelações invisíveis sobre o tecido de seu vestido. Luana se abandonou às sensações que acreditava esquecidas, a uma fome primordial que despertava em seu interior. Sem separar os lábios, Tiago a guiou lentamente para o sofá. Caíram juntos sobre as almofadas, seus corpos se encontrando, se reconhecendo. As mãos de Luana desabotoaram a camisa de Tiago, revelando sua pele bronzeada, enquanto ele deslizava as alças de seu vestido com reverência, como quem descobre um tesouro inestimável. Você é linda, murmurou contra o pescoço dela, traçando um caminho de beijos que descia para sua clavícula. Luana se arqueou sob o toque dele, perdida num turbilhão de sensações. Seus dedos exploraram as costas musculosas de Tiago, puxando-o para mais perto, precisando sentir o peso do corpo dele sobre o seu. As roupas se tornaram um obstáculo desnecessário. Peça após peça caiu no chão, revelando pele quente contra pele ardente. Suas respirações se sincronizaram, acelerando a cada carícia. O mundo exterior desapareceu, reduzido unicamente ao espaço entre seus corpos entrelaçados. Tiago parou um instante, seus olhos buscando confirmação nos de Luana. Ela respondeu atraindo-o para si, consentindo sem palavras o que ambos desejavam. Estavam à beira do precipício, prestes a cair juntos num abismo de prazer compartilhado, quando um som agudo rompeu a bolha íntima que haviam criado. O choro inconfundível de um bebê surgiu do telefone de Luana, abandonado sobre a mesa junto às suas criações. A realidade irrompeu como um trovão no meio da noite. Luana se levantou rapidamente, procurando seu telefone com mãos trêmulas, enquanto se cobria com a camisa de Tiago. É a Teresa, explicou, ajeitando a peça sobre seus ombros nus. Ela deve estar com problemas com o Mateus. A videochamada revelou sua vizinha com expressão preocupada, balançando o pequeno que chorava inconsolavelmente. Desculpa interromper, Luana, mas ele está com febre. Eu tentei tudo o que você me disse, mas ele não para de chorar. A preocupação maternal eclipsou instantaneamente qualquer outro pensamento. Estou indo para aí agora mesmo. Tiago, que havia vestido apressadamente suas calças, apareceu em seu campo visual. Posso te levar. Meu carro está no estacionamento. Luana assentiu, preocupada demais para questionar a oferta. Em minutos ambos desciam pelo elevador privativo para a garagem subterrânea. O contraste entre a intimidade compartilhada momentos antes e a urgência atual criava uma tensão palpável entre eles. Um Audi esportivo preto ronronou ao ligar. Tiago dirigiu pelas ruas noturnas com precisão e velocidade, respeitando os semáforos, mas aproveitando cada segundo. Luana mantinha comunicação constante com Teresa, dando instruções enquanto a preocupação tensionava suas feições. Ele vai ficar bem, assegurou Tiago, colocando brevemente a mão sobre a dela. As crianças são mais fortes do que parecem. Luana o olhou surpresa. Como você sabe? Minha irmã tem 3. Já passei mais noites em pronto-socorro pediátrico do que posso contar. Aquela peça inesperada do quebra-cabeça que era Tiago Viana suavizou ligeiramente a tensão no peito de Luana. Chegaram ao prédio onde Luana morava, um bloco modesto num bairro trabalhador da cidade. Tiago estacionou e, sem esperar convite, desceu do veículo para acompanhá-la. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Plantas por toda a parte, móveis simples, mas escolhidos com bom gosto. E num canto da sala, um espaço transformado em ateliê improvisado. Teresa entregou Mateus, cujas bochechas ardiam como brasas,
enquanto explicava os sintomas. Eu dei o remédio que você tinha no kit, mas ele continua inquieto. Luana embalou seu filho contra o peito, sussurrando palavras tranquilizadoras enquanto verificava a temperatura dele. Obrigada por cuidar dele, Teresa. Você pode ir descansar. A vizinha se retirou após lançar um olhar curioso para Tiago, que permanecia discretamente em segundo plano, observando com atenção cada movimento de Luana. Ele precisa de um banho morno para baixar a febre, decidiu Luana, dirigindo-se ao pequeno banheiro do apartamento. Sem pedir permissão, Tiago a seguiu. Deixa eu te ajudar. O que ocorreu a seguir transformou irremediavelmente a percepção que Luana tinha daquele homem. Com movimentos precisos, mas gentis, Tiago preparou a água na temperatura adequada, segurou toalhas prontas e até cantou suavemente uma canção de ninar enquanto Luana mergulhava Mateus parcialmente na banheira. Trabalharam em perfeita sincronia, como se tivessem cuidado juntos do pequeno desde o nascimento. Quando finalmente Mateus se acalmou, com suas bochechas menos acesas e sua respiração normalizada, Luana experimentou uma emoção tão intensa que lhe foi difícil respirar. Como você soube o que fazer? Perguntou enquanto secavam o menino. Te disse, experiência familiar, respondeu Tiago com naturalidade. Além disso, te observar é como um manual perfeito de maternidade. Luana depositou Mateus já dormindo no berço. Ambos o contemplaram em silêncio, hipnotizados pela paz que agora irradiava seu pequeno rosto. Você deveria se trocar, sugeriu Tiago, apontando para a camisa que Luana ainda vestia. Te espero na sala. Quando Luana voltou, vestida com roupas confortáveis e o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, encontrou Tiago examinando seu canto de trabalho. Seus dedos acariciavam respeitosamente as ferramentas, os moldes, os pedaços de couro esperando para se transformar. Este lugar diz mais sobre você do que qualquer biografia, comentou sem se virar. Cada cantinho reflete sua essência. Luana parou ao lado dele, subitamente consciente da intimidade que implicava permitir que ele visse este espaço, seu santuário criativo. É pequeno, mas é meu, respondeu, contemplando seu ateliê com novos olhos. Aqui, eu posso ser eu mesma completamente. Tiago percorreu com o olhar as paredes onde Luana havia pendurado esboços, amostras de materiais e fotografias que serviam como inspiração. Parou numa imagem em particular. Luana, visivelmente mais jovem, sorridente e orgulhosa, recebendo um diploma. Primeiro lugar em Design Emergente, Universidade Federal. Leu em voz alta. O que aconteceu com essa trajetória? Luana pegou a fotografia, estudando-a como se pertencesse a uma vida alternativa. A vida aconteceu. Uma gravidez inesperada. Um pai que sumiu ao saber. Prioridades que mudaram. Mas o talento não desapareceu, afirmou Tiago, apontando para as criações que descansavam sobre a mesa de trabalho. Só estava esperando o momento certo. A conversa derivou para um território mais profundo enquanto compartilhavam um chá na pequena cozinha. Tiago lhe falou sobre a Viana Designs, sobre como ele herdou a empresa familiar e a transformou de uma marca tradicional para uma referência internacional. Tudo o que eu toquei virou ouro, explicou com uma mistura de orgulho e melancolia, exceto que no processo perdi a conexão com o que realmente importa no design, a autenticidade, a paixão, a história por trás de cada criação. Luana escutava, fascinada por esse novo Tiago que se revelava a ela. Não o magnata da moda, não o sedutor seguro de si, mas um artista preso no sucesso de sua própria criação. Tenho uma proposta para você, disse repentinamente, inclinando-se para ela com intensidade renovada. Quero lançar sua linha de calçados artesanais sob o guarda-chuva da Viana Designs. Liberdade criativa total, materiais de primeira qualidade, distribuição internacional. Luana piscou, insegura se tinha ouvido corretamente. Você está brincando? Nunca falei mais sério, respondeu, pegando as mãos dela entre as suas. Seu talento merece ser reconhecido. O mundo precisa ver o que você é capaz de criar. A oferta flutuou entre eles como um sonho impossível materializado. Luana retirou suas mãos lentamente, um frio se instalando em seu peito.
Por que agora? Perguntou, sua voz quase inaudível. Por que não antes do que quase aconteceu entre a gente? Tiago pareceu genuinamente confuso. Não entendo. É assim que funciona? Continuou Luana, a dúvida se transformando em dor. Primeiro o dono da empresa me seduz e depois vem a oferta profissional? O rosto de Tiago empalideceu visivelmente. Luana, não. Isso não tem nada a ver com o pessoal. É estritamente profissional, baseado unicamente no seu talento. E você espera que eu acredite depois de tudo o que você escondeu? A voz de Luana tremia. Como sei que não é caridade? Ou pior ainda, que não é uma forma de me comprar? Tiago se levantou abruptamente, como se tivesse sido atingido. Jamais te insultaria assim. Pensei que você me conhecia melhor. Esse é o problema, replicou Luana também se levantando. Eu não te conheço de jeito nenhum. O homem da feira, o executivo do evento, o amante apaixonado, o quase pai substituto para o Mateus. Qual é o verdadeiro Tiago Viana? Todos eles, respondeu com intensidade. E nenhum está tentando te comprar. Eu só quero te dar a oportunidade que você merece, a plataforma para o mundo descobrir seu talento. Luana balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando escorrer. Preciso que você vá embora. Agora. Luana, por favor, fora! Exclamou apontando para a porta enquanto lutava para conter o choro. Eu não preciso da sua caridade, nem das suas conexões. Eu sobrevivi sozinha até agora e vou continuar sobrevivendo. Tiago permaneceu imóvel por um momento, seu rosto uma máscara de dor e frustração. Finalmente, assentiu com resignação. Como você quiser. Ele se dirigiu à porta, parando no batente. Mas para você saber, se eu te perder, eu me perco. A porta se fechou atrás dele com um clique suave que ressoou no silêncio do apartamento. Luana desabou no sofá, permitindo finalmente que as lágrimas fluíssem livremente. Ela não viu a figura que a observava da rua, nem ouviu o sussurro malicioso que deslizava entre as sombras. Eu te disse, Tiago, você é só um brinquedo para ela, igual a todos os outros. Os dias escorreram como gotas de chuva por um vidro embaçado. 1 semana. 2. O telefone de Luana permaneceu obstinadamente silencioso, sem mensagens nem chamadas de Tiago. Cada manhã, ela se pegava olhando para a tela, debatendo-se entre o orgulho e a saudade. Mateus se recuperou rapidamente da febre, alheio ao turbilhão emocional que assolava sua mãe. Luana tentava se concentrar na rotina diária, nas aulas da faculdade que frequentava esporadicamente, nas pequenas encomendas de restauração de calçados que mal cobriam suas despesas. Mas algo havia mudado em seu interior, como se um interruptor esquecido tivesse sido acionado novamente. Cada noite, quando Mateus dormia, Luana se encontrava em frente à sua mesa de trabalho. Suas mãos se moviam com renovada paixão, cortando, moldando, costurando. Desenhos que ela nunca havia ousado imaginar fluíam agora de seus dedos como água de uma nascente recém-descoberta. É como se você tivesse renascido, comentou Teresa uma tarde, observando a transformação do pequeno ateliê. Esboços cobriam as paredes. Amostras de couros e materiais inovadores se empilhavam em caixas organizadas, e uma coleção emergente de calçados que contava histórias tomava forma sobre a mesa. Luana sorriu sem desviar o olhar do design que entalhava meticulosamente. Às vezes a gente precisa perder algo para lembrar quem a gente é de verdade. Ela não mencionou que cada design parecia sussurrar para Tiago, que cada linha estava impregnada daquela conexão truncada. Tampouco confessou que havia procurado informações sobre ele obsessivamente, descobrindo artigos, entrevistas e fotografias do aclamado designer cujo rosto ela já conhecia de uma forma muito mais íntima. Descobriu que Tiago Viana, aos 35 anos, havia revolucionado a indústria incorporando técnicas artesanais tradicionais brasileiras na alta costura, que doava parte de seus lucros para comunidades indígenas de artesãos, que apesar das constantes especulações sobre sua vida amorosa, nunca havia sido seriamente ligado a ninguém. A contradição entre o homem das manchetes e aquele que havia segurado Mateus com tanta naturalidade a atormentava. Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã,
A campainha tocou inesperadamente. Ao abrir a porta, Luana se encontrou em frente a um entregador com um pacote retangular. "Entrega para Luana Moraes", anunciou o jovem, estendendo-lhe um envelope elegante junto ao pacote. Com dedos trêmulos, Luana abriu primeiro o envelope. A caligrafia era fluida, segura, inconfundivelmente masculina. "O verdadeiro talento não precisa da minha ajuda para brilhar, mas esses materiais precisam das suas mãos para se transformar em arte, sem condições nem expectativas. T." O pacote continha os couros mais finos que Luana já havia tocado, ferramentas de precisão alemã, componentes italianos para solas e materiais exóticos que ela só havia visto em revistas especializadas. Seu primeiro impulso foi devolver tudo. O segundo, ligar para Tiago para agradecer. Ela não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, acariciou os materiais, apreciando sua qualidade e imaginando as possibilidades que ofereciam. Nesse mesmo dia, ela começou a trabalhar em uma nova coleção. As semanas se transformaram em um mês. Luana mal dormia, consumida por uma criatividade desenfreada que não havia experimentado desde seus anos de faculdade. Cada peça que criava superava a anterior, incorporando técnicas tradicionais com inovações surpreendentes. Teresa se tornou sua aliada, cuidando ocasionalmente de Mateus para que Luana pudesse mergulhar em seu processo criativo. Às vezes, a encontrava dormindo sobre sua mesa de trabalho, com o lápis ainda entre os dedos e uma expressão de paz em seu rosto que ela não mostrava há anos. "Você deveria mostrar isso para alguém", insistiu Teresa uma noite, contemplando a coleção que já somava 12 pares. "É bom demais para ficar nesse apartamento." Luana balançou a cabeça. "Ainda não está pronto. Ou é você quem não está pronta?" A pergunta ficou flutuando no ar como uma verdade incômoda. Luana sabia que Teresa tinha razão. Não era a coleção que não estava pronta, mas ela mesma, para se expor, para se arriscar, para aceitar que talvez, só talvez, Tiago tivesse visto algo nela que nem ela mesma reconhecia plenamente. Aquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Luana tomou uma decisão. Pegou seu telefone e procurou o número que ela vinha evitando há semanas. Seus dedos pararam sobre a tela, o coração martelando no peito. Antes que ela pudesse apertar ligar, a campainha tocou. Luana franziu a testa, confusa com a visita àquela hora. Ao abrir a porta, ela se encontrou em frente a Catarina. A mulher parecia impecável como sempre, envolvida em um casaco de grife e com uma maquiagem perfeita que contrastava com a expressão genuinamente preocupada em seu rosto. "Posso entrar?" perguntou com uma humildade que desconcertou Luana. "Preciso falar com você sobre o Tiago." Contra todo instinto, Luana se afastou para deixá-la entrar. Catarina percorreu o apartamento com o olhar, parando no canto onde a coleção de Luana repousava sob a luz de uma luminária artesanal. "Vejo que você andou ocupada", comentou, aproximando-se para examinar as criações. "Entendo agora o que ele viu em você." Luana permaneceu em guarda. "Sobre o que você quer falar exatamente?" Catarina suspirou, deixando-se cair no sofá com uma elegância estudada. "Eu vim te avisar. O Tiago não é quem você pensa que ele é." "Eu não preciso que você me diga quem é o Tiago", respondeu Luana, cruzando os braços. "Já me ficou bem claro." "Ele te contou sobre a aposta?" perguntou Catarina, seus olhos fixos nos de Luana. "Sobre como tudo isso começou como um jogo para ele." Luana sentiu o chão balançar sob seus pés. "Que aposta?" "Na última reunião de diretores, alguém mencionou que a marca precisava de uma história comovente para a nova campanha. Tiago apostou que poderia encontrar uma artesã desconhecida e transformá-la na sensação da temporada." Catarina fez uma pausa dramática. "Você é essa aposta, Luana." O projeto dele do mês. As palavras se cravaram como adagas no peito de Luana. Uma parte dela gritava que era mentira, que ela deveria se lembrar dos momentos de vulnerabilidade compartilhados com Tiago, da forma como ele havia cuidado de Mateus. Mas outra parte, a que sempre esperava ser decepcionada, a que havia aprendido a desconfiar, sussurrava que fazia sentido. "Por que você está me dizendo isso?" perguntou finalmente, sua voz quase um fio. "Porque eu já vi muitas mulheres destruídas por ele", respondeu Catarina,
com o que parecia sincera preocupação. Tiago coleciona histórias, Luana, pessoas interessantes que ele usa como inspiração e depois descarta. Luana se lembrou da facilidade com que Tiago havia se movido em seu mundo, como ele parecia entender instintivamente suas necessidades e desejos. Teria sido tudo calculado? Um roteiro ensaiado para seduzir não apenas seu corpo, mas também seu talento? Eu agradeço o aviso, disse finalmente, dirigindo-se à porta. Mas agora, se me dá licença... Catarina se levantou com elegância. Pense bem. Por que um homem como ele se interessaria por alguém como você? O mundo de Tiago está cheio de modelos, celebridades e herdeiras. O que o traria para este apartamento, para esta vida, se não fosse por algo mais? Quando a porta se fechou atrás de Catarina, Luana permaneceu imóvel, sentindo como cada sonho recém-despertado murchava sob o peso da dúvida. Ela se dirigiu ao seu ateliê e contemplou a coleção na qual havia derramado sua alma por semanas. Cada peça parecia agora contaminada, criada sob uma ilusão cruel. Pegou uma tesoura, disposta a destruir tudo. Levantou-a sobre um delicado bordado em couro que havia levado dias para aperfeiçoar. Suas mãos tremiam, mas ela não conseguiu. Independentemente de Tiago, de seus motivos, das mentiras ou verdades, essas criações eram suas, nascidas de seu talento, de sua história, de sua essência. A tesoura caiu no chão com um barulho metálico. Luana desabou ao lado delas, permitindo-se chorar uma última vez pelo que poderia ter sido e não foi. No dia seguinte, com olheiras, mas com uma determinação renovada, Luana embalou cuidadosamente sua coleção, não para destruí-la, mas para mostrá-la ao mundo, em seus próprios termos. Ela não sabia que, naquele exato momento, a quilômetros de distância, um funcionário leal da Viana Designs entrava apressadamente no escritório de Tiago, com informações que mudariam o curso de suas vidas. Tem certeza absoluta? Tiago inclinou-se sobre sua mesa, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os punhos. Javier, seu assistente de confiança há uma década, assentiu com gravidade. As câmeras de segurança do prédio gravaram. Catarina visitou o apartamento da senhorita Moraes ontem à noite. Ela permaneceu por aproximadamente 20 minutos. Tiago fechou os olhos, tentando controlar a fúria que ameaçava consumi-lo. Durante semanas ele havia respeitado a decisão de Luana, mantendo-se afastado, enviando apenas aqueles materiais como uma oferenda silenciosa ao seu talento. Mas Catarina, ela havia cruzado a linha. Também encontramos isso, continuou Javier, deslizando um tablet sobre a mesa. A tela mostrava e-mails de Catarina para vários concorrentes, oferecendo informações confidenciais sobre as próximas coleções da Viana Designs. Uma traidora completa, murmurou Tiago, a dor da traição profissional eclipsada pela preocupação sobre o que ela poderia ter dito a Luana. Você localizou o Eduardo? O segurança confessou que Catarina o pagou para informar sobre todos os seus movimentos e os da senhorita Moraes. Tiago se levantou abruptamente, sua decisão tomada. Convoque o conselho para esta tarde e entre em contato com nossos advogados. Enquanto Javier saía para cumprir as ordens, Tiago pegou seu telefone. O dedo parou sobre o nome de Luana. O que ele poderia dizer? Como explicar sem parecer desesperado ou, pior ainda, como se estivesse tentando manipulá-la novamente? Ele precisava de algo mais contundente do que palavras. Luana ajustou a alça da mochila onde carregava Mateus, certificando-se de que ele estava confortável. Com a outra mão, segurava a caixa que continha sua coleção completa. Era a primeira vez em semanas que sentia uma certeza absoluta sobre o que deveria fazer. A Galeria de Arte Independente na Lapa, aqui no Rio, havia aceitado incluir suas peças em uma exposição coletiva de artesãos emergentes. Não era a Viana Designs, não era alta costura internacional, mas era um começo honesto, em seus próprios termos. Hoje é um grande dia, meu amor, sussurrou para Mateus, que gorgolejava alegremente. Mamãe vai lembrar quem ela era antes de conhecer o papai, antes de conhecer o Tiago, antes de todas as dúvidas. O táxi a deixou em frente a um prédio restaurado em estilo Art Deco. Luana pagou e avançou decidida em direção à entrada, onde uma jovem com óculos de aros grossos revisava uma lista.
Luana Moraes, apresentou-se. Eu trouxe minhas peças para a exposição Raízes Contemporâneas. A jovem a olhou confusa. Moraes, você não está na minha lista. Deve ser um erro. Eu falei com o Miguel semana passada. Ele confirmou meu espaço. Sinto muito, mas a exposição foi cancelada há 3 dias, explicou a jovem com genuína pena. O espaço foi alugado para um evento privado. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Luana. Ela havia depositado todas as suas esperanças, toda a sua renovada confiança nesta oportunidade. Cancelado? Mas ninguém me avisou. Espera, você é Luana Moraes, a artesã de calçados? A expressão da jovem mudou repentinamente. Miguel deixou algo para você. Ela entregou um envelope semelhante ao que havia acompanhado o pacote de materiais. Dentro, um endereço simples e uma hora. Rooftop Atlântica, 20 horas. Traga sua coleção. Luana reconheceu imediatamente o local, o mesmo rooftop onde tudo havia começado a desmoronar. Seu primeiro impulso foi rasgar a nota, mas a curiosidade prevaleceu sobre o orgulho. O elevador parou no 30º andar. As portas se abriram, revelando um espaço completamente transformado. O rooftop, antes um salão elegante para coquetéis corporativos, havia se tornado uma galeria minimalista. Paredes temporárias brancas, iluminação direcionada, e no centro de tudo, Luana prendeu a respiração. Vitrines elegantes exibiam suas criações, cada uma destacada como obras de arte em um museu. Fotografias ampliadas mostravam os detalhes mais requintados de seus designs, junto a textos que explicavam as técnicas tradicionais incorporadas. Mas o mais impactante era o letreiro que dominava a entrada. Luana Moraes, a arte feita sapato. O espaço estava vazio. Não havia convidados, críticos nem compradores. Apenas suas criações, magnificadas e honradas como mereciam. As lágrimas turvaram sua visão enquanto ela avançava lentamente, Mateus dormindo contra o peito. Cada vitrine contava uma história, sua história, através de suas criações. Ela reconheceu designs que nem mesmo havia incluído na caixa que trazia consigo, protótipos que havia deixado em seu apartamento. Gostou? A voz de Tiago surgiu das sombras. Ele vestia-se de forma simples, jeans e camisa branca, como naquele primeiro dia na feira. Seu rosto mostrava sinais de noite sem dormir, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade que ela se lembrava. O que é tudo isso? Perguntou Luana, ainda sobrecarregada pela cena. Sua exposição, seu lançamento, seu momento. Tiago se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Sem a Viana Designs, sem meu nome associado. Apenas você, seu talento, sua história. Luana percorreu novamente o espaço com o olhar, assimilando a magnitude do gesto. Por quê? Porque você merece ser vista, Luana. Porque seu trabalho é extraordinário. E porque eu precisava te mostrar que nunca se tratou de mim ou da minha empresa. Tiago deu mais um passo à frente. Catarina foi te ver, não foi? O que ela te disse? Luana hesitou, mas finalmente relatou a história da suposta aposta. A cada palavra, a expressão de Tiago se tornava mais sombria. Catarina foi demitida, explicou quando ela terminou. Encontramos provas de que ela estava vendendo informações confidenciais para a concorrência. A história da aposta foi apenas mais uma de suas mentiras. Como sei que isso não é outra manipulação? Perguntou Luana, embora seu coração já começasse a amolecer. Tiago tirou um envelope do bolso e o estendeu. Isto é a única coisa que vou te pedir para assinar. Leia cada palavra cuidadosamente. O documento era surpreendentemente breve. Estabelecia que todos os direitos sobre os designs expostos pertenciam exclusivamente a Luana Moraes, que a exposição era um presente sem obrigações contratuais futuras e que qualquer venda realizada beneficiaria unicamente a criadora. Eu não quero nada de você, Luana, disse Tiago suavemente. Eu só queria te dar a plataforma que você merece, sem condições, sem expectativas. Luana sentiu que as últimas defesas em seu coração começavam a desmoronar. Há algo mais que você precisa saber, continuou ele, guiando-a para uma vitrine que ela havia ignorado. Esta é minha peça favorita. Dentro repousava um sapato que Luana não reconheceu imediatamente.
Então, com espanto, ela identificou um de seus primeiros designs universitários, recriado com maestria e materiais de luxo. Como... Sua professora de design guardava fotografias do seu trabalho de estudante. Ela disse que você foi a aluna mais brilhante que ela já teve. Tiago sorriu com melancolia. Eu recriei este com base nessas imagens, para te lembrar quem você era antes, quem você continua sendo em essência. Mateus acordou naquele momento, gorgolejando alegremente ao reconhecer Tiago. Sem pensar, Luana o passou para ele, e ele o pegou com a mesma naturalidade daquela noite no apartamento. Eu não vim te pedir para voltar, esclareceu Tiago, balançando suavemente Mateus. Eu vim te mostrar que acredito em você, independentemente de nós. Os compradores chegarão em 1 hora, críticos, bloggers, influencers, todos para ver o trabalho de Luana Moraes, não da Viana Designs. Luana caminhou até os janelões, contemplando a cidade que se estendia sob o céu estrelado. A mesma vista que ela havia admirado no apartamento de Tiago, mas agora se sentia diferente. Não era mais uma intrusa em um mundo alheio. Este espaço, esta noite, pertencia a ela por direito próprio. O que vai acontecer depois desta noite? Perguntou, sem se virar. Tiago se aproximou com Mateus ainda nos braços. Isso depende inteiramente de você. Você pode seguir seu caminho independente ou... Ele hesitou, reunindo coragem. Considerar uma colaboração genuína, como iguais, sem segredos nem expectativas ocultas. Luana se virou para encará-lo. E quanto a nós? A isso que existe entre você e eu. A vulnerabilidade nos olhos de Tiago era absoluta, nua, sem defesas. Eu me apaixonei por você no momento em que defendeu seu direito de ser mãe em público. Me apaixonei mais profundamente quando vi suas criações. E cada dia sem você tem sido um lembrete do quão vazia era minha vida antes de te conhecer. Ele se aproximou dela, Mateus entre eles, como uma ponte viva entre seus mundos. Eu não quero ser seu salvador, Luana, sussurrou sua voz carregada de emoção. Eu só quero ser seu lar. As palavras ressoaram no coração de Luana, derrubando a última barreira. Suas mãos acariciaram o rosto de Tiago, redescobrindo cada linha, cada ângulo que ela havia sentido, falta desesperadamente. Eu tinha tanto medo, confessou, de não ser o suficiente, de que fosse apenas uma fantasia, de acordar e descobrir que tudo tinha sido um sonho passageiro para você. Tiago beijou a palma da mão dela com reverência. Você é o sonho que se tornou realidade, Luana. O meu. Seus lábios se encontraram sob a luz da cidade, com Mateus gorgolejando feliz entre eles. Um beijo de promessas, de futuros a serem construídos, de caminhos que convergiam finalmente. A exposição foi um sucesso retumbante. A coleção de Luana Moraes se tornou a sensação da temporada, elogiada por sua autenticidade, sua técnica e sua narrativa pessoal. Alguns compradores tentaram vinculá-la à Viana Designs ao reconhecer Tiago, mas ele se manteve discretamente em segundo plano, permitindo que ela brilhasse por mérito próprio. 3 meses depois, sob um céu claro no Parque Lage, não muito longe da feira onde se conheceram, Luana e Tiago trocaram votos em uma cerimônia íntima. Mateus, agora dando seus primeiros passos, carregava as alianças com orgulho cambaleante. Luana não vestiu o tradicional branco. Em vez disso, deslumbrante em um vestido que havia desenhado ela mesma, incorporando elementos de couro entalhado que contavam sua história de superação, amor e redescoberta. Eu te prometi um lar, sussurrou Tiago quando a cerimônia terminou. Mas você me deu muito mais. Me devolveu a autenticidade que eu havia perdido. Luana sorriu, entrelaçando seus dedos com os do marido, enquanto observavam Mateus brincar com as pétalas espalhadas pelo chão. Somos artistas, Tiago, respondeu com serenidade. Sempre criando, sempre transformando. Nossas vidas, como nossas obras, estão em constante evolução. À frente deles, um futuro onde os limites entre a arte e a vida, entre a tradição e a inovação, se desvaneciam em uma dança de possibilidades infinitas. Uma colaboração genuína, uma família, um amor que, como o melhor design, combinava função e beleza, tradição e vanguarda, raízes profundas e asas para voar.
E você, que viveu essa montanha-russa de emoções junto a Luana e Tiago, de que cantinho do mundo nos acompanhou? Estava aconchegado debaixo de uma manta com um café, ou talvez roubando minutos no seu horário de almoço? Se essa história de amor, arte e autenticidade tocou seu coração, compartilhe-a com alguém especial. Afinal, como Luana e Tiago descobriram, as melhores criações merecem ser vistas. E quem sabe, talvez hoje seja o dia perfeito para redescobrir aquela paixão esquecida que, como os designs de Luana, espera pacientemente o seu momento para brilhar. Conta pra gente sua história. O amor autêntico está sempre virando a esquina, às vezes tão perto quanto uma feira no Rio de Janeiro.